Jeremias capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças a ver se podeis achar um homem, se há alguém que pratique a justiça, que busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ó Senhor, acaso não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, porém não lhes doeu, consumiste-os, porém recusaram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, recusaram-se a voltar. Então disse eu, deveras eles são os pobres, são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem a justiça do seu Deus. Irei aos grandes, e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, e a justiça do seu Deus, mas aqueles de comum acordo quebraram o jugo, e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os destruirá, um leopardo vigia contra as suas cidades, todo aquele que delas sair será despedaçado, porque são muitas as suas transgressões, e multiplicadas as suas apostasias. Como poderei perdoar-te? Pois teus filhos me abandonaram a mim, e juraram pelos que não são deuses, quando eu os tinha fartado, adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos de lançamento bem nutridos, andavam rinchando cada um a mulher do seu próximo. Acaso não hei de castigá-los por causa destas coisas? Diz o Senhor, ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Subi aos seus muros, e destruí-os, não façais, porém, uma destruição final, tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor, e disseram, não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como vento, e a palavra não está com eles, assim se lhes fará. Portanto assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto proferis tal palavra, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, de modo que o fogo consumirá. Eis que trago sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, é uma nação durável, uma nação antiga, uma nação cuja língua ignoras, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer, comerão os teus rebanhos e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confias, abatê-las são a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes, e servistes deuses estranhos na vossa terra, assim servireis estrangeiros, em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e proclamai-o em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temeis a mim. Diz o Senhor, não tremeis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não pode passar. Ainda que se levantem as suas ondas, não podem prevalecer, ainda que bramem, não a podem traspassar. Mas este povo é de coração obstinado e rebelde, rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a temporã como a tardia, a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviaram estas coisas, e os vossos pecados apartaram de vos o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como espreitam os passarinheiros. Armam laços, apanham os homens. Qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de dolo, por isso se engrandeceram, e enriqueceram. Engordaram-se, estão nédios, também excedem o limite da maldade, não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Acaso não hei de trazer o castigo por causa destas coisas? Diz o Senhor, ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda tem-se feito na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis no fim disso? Jeremias capítulo 6. Fugi para a segurança vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém.
Tocai a buzina em Tecoa, e levantai o sinal sobre Bet-Aquerem, porque do norte vem surgindo um grande mal, sim, uma grande destruição. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu a exterminarei. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela as suas tendas em redor e apacentarão, cada um no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, e subamos ao meio-dia. Ai de nós! Que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cortai as suas árvores, e levantai uma tranqueira contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva fresca a sua maldade, violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas adiante de mim continuadamente. Se avisada, ó Jerusalém, para que não me aparte de ti, para que eu não te faça uma assolação, uma terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, na verdade respigarão o resto de Israel como uma vinha, torna a tua mão, como vindimador, aos ramos. A quem falarei e testemunharei, para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e eles não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor se lhes tornou em opróbrio, nela não tem prazer. Pelo que estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter, derrama-o sobre os meninos pelas ruas, e sobre a assembléia dos jovens também, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. As suas casas passarão a outros, como também os seus campos e as suas mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um procede perfidamente. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura se envergonharam por terem cometido abominação? Não, de maneira alguma, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem, quando eu os visitar serão derribados, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós dizendo, estai atentos à voz da buzina. Mas disseram, não escutaremos. Portanto ouvi, vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e quanto à minha lei, rejeitaram-na. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá, ou a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam os vossos sacrifícios. Portanto assim diz o Senhor, eis que amarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu amigo perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usam de misericórdia, a sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, dispostos como homens para a batalha, contra-te, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a notícia disso, afrouxam-se as nossas mãos, apoderam-se de nós angústia e dores, como as de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há por todos os lados. Ó filha do meu povo, cingi-te de saco, e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, em pranto de grande amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por acrisolador e examinador te pus entre o meu povo, para que proves e examines o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo, debalde continua a fundição, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamam, porque o Senhor os rejeitou.